Chegamos na lição de número 3, aqui da classe dos jovens, deste quarto trimestre da CPAD em 2025, onde estamos trabalhando com vocês um texto escrito e comentado pelo pastor Elias Toal. Tema da lição: exortação, arrependimento e esperança. Estamos estudando com vocês o livro do profeta Jeremias, entendendo aí seu ministério profético. Lição 3, que cai no dia 19 de outubro, vai trabalhar sobre o sermão do templo. E é claro que você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já traz para você, gente boa. A primeira delas é o texto principal, que está em Jeremias capítulo 7, versículo 2. A segunda é o resumo da lição, vale a pena você ler o resumo da lição. E a terceira está em Jeremias capítulo 7, versículos 1 ao 15. Você pode estar lendo esses versículos junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita logo, vai, que se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Você pode me acompanhar aqui no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só você colocar Janderson Nascimento EBD e acompanhar a gente nessas redes sociais também. Que Deus te abençoe, espero muito que essa aula possa te edificar e falar com você através da escola dominical. A aula de hoje, como proposta do pastor Elias Toal, passa pelo capítulo 7 do livro do profeta Jeremias. Então você vai sair do capítulo 1 e vai dar um pulo para o capítulo 7. No capítulo 7, você vai perceber o sermão de Jeremias do Jerê no templo. Então você precisa memorizar isso aqui. E eu já inicio com a pergunta para você lançar ela em sala de aula. O que você faria se você estivesse do templo, ouvindo o sermão do profeta Jeremias, convocando o povo, convocando você para o arrependimento? Qual seria a sua reação? É importante você parar para pensar sobre isso também em sala de aula. Hoje nós vamos entender que Jeremias traz uma missão muito interessante de convocar o povo de Judá para o arrependimento. Ele denuncia as práticas litúrgicas que tinham perdido o foco da verdadeira adoração ao Senhor. Ele trabalha a respeito de forma muito clara de pessoas que estavam com suas mãos machucadas por causa da própria idolatria e querendo oferecer cultos e sacrifícios a Deus. Deus estava rejeitando aquele tipo de adoração. Você pode estar lendo Jeremias capítulo 7, versículo 3, vai para a Bíblia e mostra isso para os teus alunos, porque Deus estava rejeitando porque não havia um coração sincero diante do Senhor. O Ezequiel, anos mais tarde, até denuncia, olha, o povo estava oferecendo sacrifício a Deus, mas ao mesmo tempo de modo escondido, estava exercendo o processo da idolatria a outros ídolos. O povo de Judá tinha uma confiança no templo e entendia que o templo era um lugar sagrado e por causa do templo Jerusalém, Judá não seria atingida por causa da perseguição, por causa da conquista da Babilônia e pelo cativeiro. E diante disso, o próprio Jeremias traz uma mensagem no capítulo 7. Não confie no templo, porque o próprio Deus estava rejeitando a adoração. E isso está registrado em Jeremias capítulo 7, versículo 4. Você vai perceber que o povo estava rejeitando a retidão do chamado divino. Miqueias, capítulo 6, versículos 6 ao 8, você vai perceber isso também. Quando você vai para a palavra, você vai perceber a partir da escritura, Jeremias chamando o povo para o arrependimento. Isaías, na mesma consonância, anos antes, chamou o povo de Israel em Isaías capítulo 1, versículos 11 a 17, para o arrependimento, porém o povo rejeitou, porque estava querendo oferecer a Deus sacrifícios vazios, e Deus estava rejeitando aquilo. Então a mensagem profética de Jeremias, no capítulo 7, é uma mensagem também para a igreja atual. O Jeremias traz uma mensagem, e essa ligação é histórica, é profética, é poderosa, porque ele chama o povo para a verdadeira adoração, ele chama o povo para praticar aquilo que a Bíblia diz, especialmente em Deuteronômio, o cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, Jeremias capítulo 7, versículos 5 ao 6. E no Novo Testamento Jesus também vai reforçar isso, falando para o povo que tinha confiança no templo, que o templo na realidade não era o verdadeiro símbolo da adoração, mas sim a verdadeira adoração ao Senhor de todo o coração. Então Jeremias 7 vai trazer grandes lições para a gente.
E se você pode, comenta aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você acompanha a gente, nome da tua igreja, onde você congrega, eu quero te conhecer. Se você é professor da classe dos jovens, quer poupar o teu tempo para preparar o teu material, olha, você que está aí anotando os versículos, eu já tenho tudo isso anotado para você aqui no Facilita EBD. Vai adiantar a tua aula, vai poupar o teu tempo, porque já vai tudo mastigado. Lá você vai encontrar o esboço da minha aula, você vai encontrar também os slides que estão muito bonitos, dinâmicos para você trabalhar na escola dominical da tua igreja. São resumidos, práticos para o período de 1 hora de aula tranquila para você ministrar. Tudo isso está disponível aqui, ó, no link na descrição desse vídeo, Classe dos Jovens, ou você pode acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela, fica à vontade para conhecer como funciona. É uma proposta de assinatura trimestral, se renova a cada 3 meses, muito bom e edifica a tua vida. Vamos caminhar então para o nosso primeiro ponto, que trabalha sobre a voz no templo. No primeiro ponto da lição, a voz do templo, leia uma passagem, Jeremias 7:2, onde você vai ver esse sermão sendo pregado por Jeremias na porta do templo. Primeiro subtópico trabalha sobre os frequentadores do templo. Vamos analisar isso no contexto junto com você. Já nesse primeiro subtópico, capítulo 7 de Jeremias, pega aí e deixa a Bíblia aberta para você entender junto comigo. Você vai perceber o sermão do templo, e esse sermão que acontece ali, sendo pregado pelo próprio profeta Jeremias, gera impactos naquela geração. Quando você analisa o versículo 2, pega o versículo 2, você vai perceber que Deus mandou Jeremias ir para a porta do templo anunciar a palavra. Ele anunciou a palavra com segurança, trouxe uma mensagem poderosa e ele também denunciou dizendo o seguinte: olha, vocês têm uma falsa segurança em confiar no templo, pensando que o templo não vai ser destruído, mas Deus já mandou a sentença através do cativeiro. Capítulo 7, versículo 4, você vai entender isso também. O próprio Jeremias, ele traz denúncias em relação ao pecado, o afastamento da presença do Senhor. O povo não estava mais querendo cultivar uma vida santa, e isso trouxe prejuízos. Entrando em conformidade com Isaías 29:13, Salmo 51:17, Jeremias, então, ele traz uma mensagem contra a superficialidade do povo, a falsa adoração que estava sendo demonstrada. Mateus capítulo 15, versículo 8, o próprio Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, longe da minha presença. Então a mensagem profética do Jeremias para você pegar, é uma mensagem que combate apresentações litúrgicas vazias, implica aqui na volta para a pureza do coração. O Jeremias traz uma verdadeira mensagem de devoção, convocando o povo para uma verdadeira adoração contínua a Yahvé, enquanto o povo estava andando pelo caminho da idolatria. Estavam no templo, mas adorando a outros ídolos. Jeremias capítulo 7, do 9 ao 10, o Jerê traz essa denúncia. Eles estavam tendo o templo como um símbolo religioso, pensando que esse rito sagrado não traria para eles, literalmente traria a proteção e não traria o cativeiro. Tem muita gente que veio do catolicismo e ainda pensam assim: olha, porque eu tenho uma Bíblia, porque eu tenho um símbolo da cruz, porque eu tenho uma determinada liturgia sagrada, um símbolo sagrado, eu vou estar protegido. Não é bem assim. Se você estiver longe do Senhor, com o teu coração em pecado, você pode perceber que as consequências do pecado vão te atingir. Mas quando você se arrepende realmente, coloca a tua vida diante do Senhor, anda por um caráter santo e agradável a Deus, Deus trabalha através de você e te guarda. E aqui, nessa lição, hoje nós vamos aprender isso. Pega a tua lição, estou com a minha na mão, faça isso, viu? Abra na página 24 aí com os teus alunos e leia a pergunta de número 1, ou dê oportunidade para um aluno participar dentro do tempo de 5 minutos para a tua aula ficar dinâmica, muito legal, tá? É importante você fazer isso. Mas aqui também eu tenho uma pergunta para você. Você já orou e já parou para pensar sobre isso? Sobre a sua vida espiritual? Se você está vivendo apenas um ritual religioso ou uma verdadeira adoração? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. O que é melhor? Ter uma vida de aparências ou uma vida de adoração verdadeira diante do Senhor? A tua opinião é importante. Vamos avançar agora, gente boa, junto comigo,
para o nosso segundo subtópico do primeiro ponto, que já trabalha sobre o perigo da falsa adoração. Eita, essa lição tá muito boa, hein? Chegamos no segundo subtópico. O que você vai fazer? Você vai falar sobre a falsa adoração, que está revelada no capítulo 7 de Jeremias. Olha para Jeremias capítulo 7, versículo 17. É importante você ler esse texto junto com os teus alunos, porque o Jeremias, de forma pública, está ministrando e dizendo o seguinte: olha, vocês estão vivendo de aparências, apresentando uma falsa adoração. O coração está distante do Senhor. Jeremias capítulo 7, versículo 18, tem uma denúncia grave aqui, onde Jeremias mostra que o povo estava com o coração voltado para outro tipo de ídolo daquele tempo. Também você vai perceber que o próprio Jeremias convoca o povo para uma realidade espiritual, apontando a transgressão moral. É claro que Jeremias capítulo 7, versículo 19 também diz, acaso é a mim que eles provocam ira? Não, mas assim mesmo eles estão provocando confusão no seu coração, onde Deus usa a boca de Jeremias para trazer essa mensagem. Jesus ele retoma esse princípio também. Ele diz o seguinte, em vão me adora ensinando doutrinas e preceitos de homens. Mateus capítulo 15, versículo 9. Você percebe também, dizendo o seguinte, o próprio Jesus falando, afirmam que buscam o Pai como adoradores, mas não estão vivendo esse espírito em verdade. Mas o próprio Jesus destaca que o verdadeiro adorador é aquele que vive isso e vive em espírito e em verdade. João 4, versículos 23 e 24. Diante disso, do contexto de Jeremias, você vai pegar de forma muito clara que Deus fala pela própria graça e a sua bondade e misericórdia que derramaria o furor sobre Jerusalém. Jeremias 7, 20, você vai perceber isso. Ele demonstra que as pessoas estavam vivendo de aparências. E aqui você tem alguns aspectos para poder destacar. Pega o caderno e a caneta aí para você anotar. Primeiro, a idolatria mascarada de devoção. Cuidado com isso. Combinava cânticos, sacrifícios, mas eram sacrifícios pagãos. Olha só que interessante, as pessoas mostravam que estavam adorando, mas o coração estava longe. Jeremias 7, 17, 18. Segundo, anota essa, tá? A destruição espiritual e social, a hipocrisia estava terrível, tanto no templo, ao ponto de Judá andar pelo caminho da desobediência. Então, o Jeremias chama o povo para isso, Jeremias 7, 19 e 20. O Jeremias traz uma mensagem genuína. Vamos voltar para a verdadeira adoração, vamos voltar para a verdadeira prática do culto, o verdadeiro culto diante do Senhor. E é isso que a gente precisa pensar. Agora eu quero provocar você. Quantas vezes você já presenciou na casa de Deus pessoas que adoraram a Deus verdadeiramente, de todo o seu coração? E quantas vezes você já presenciou também pessoas com falsas adorações, onde você percebe depois a revelação do pecado, a situação difícil diante do Senhor? Qual dessas duas pessoas você quer seguir? Eu espero que o Senhor levante você como verdadeiro adorador. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto. Deixa o like aqui, teu comentário também. Vamos para Siló, um triste exemplo, sendo citado por Jeremias. No terceiro subtópico, o profeta Jeremias, então, a partir do capítulo 7, do 12 ao 14, ele volta o seu olhar para Siló, descrevendo de forma muito interessante o que aconteceu com Siló por causa da maldade do coração daquele povo. E fala sobre o juízo de Deus que aconteceu lá. Jeremias 7, do 12 ao 14, você vai perceber isso. Siló, que tinha outrora uma aliança extraordinária por causa do tabernáculo, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, capítulo 4, versículos 3 ao 4, vai trazer isso. Foi encerrado aquele lugar por causa do julgamento e da justiça do Deus vivo. O povo se afastou da presença de Deus e por causa desse afastamento, Deus então agiu com a sua ira. O povo pensava que em Siló estava bem, tudo estava ok por causa da Arca da Aliança, do tabernáculo, mas aquele povo sofreu uma forte derrota porque estava distante do Senhor nos dias de Eli. Tanto Eli como seus filhos também sofreram essa justiça de Deus. 1 Samuel 4, versículos 10 ao 22, você vai perceber isso. Então essa comparação com Siló que Jeremias traz é para demonstrar que o povo estava acreditando em símbolos ao invés de ter um relacionamento com Deus vivo. E isso é um perigo. Tem gente que acredita na religiosidade como símbolo,
Tem gente que acredita nos símbolos espirituais, nos símbolos religiosos como amuletos e se esquecem de ter um verdadeiro relacionamento, a verdadeira comunhão com Deus. Jeremias 7, do 21 ao 23, você vai perceber também outro grande ensinamento. Olha só o que Jeremias faz. Ele traz essa ideia de forma muito clara, onde alerta o povo que estava distante de ouvir a voz do Senhor. Jeremias também adverte o povo ao arrependimento, que esse é o nosso papel, e vale a pena você conferir isso em sala de aula. Agora você vai pegar a sua lição, abrir na página 24 junto com os teus alunos, ler a pergunta de número 2, ou então abrir um espaço de 5 minutos para os teus alunos participarem. E aqui também eu tenho uma pergunta para você. Será que hoje também nós corremos o risco de repetir os mesmos erros de Siló? O que você acha sobre isso? Pessoas que se apegam à tradição, a símbolos religiosos, ao invés de ter uma comunhão com Deus. Será que a gente está cometendo esses mesmos erros? Vamos parar para entender. Comenta aqui. Vamos caminhar agora para o segundo ponto da lição, que trabalha sobre a vida espiritual bíblica, de acordo com o próprio pastor Elias Torralbo. No segundo ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Jeremias 7, versículo 3. Agora a gente vai entender no primeiro subtópico a definição apresentada pelo autor da lição. Vamos entender o que é uma espiritualidade cristã pentecostal. A espiritualidade cristã pentecostal, ela vai integrar a fé com a experiência, mas ao mesmo tempo na pessoa de Jesus, pela experiência com o Espírito Santo, fundamentado na palavra. No sentido, quando a gente para entender sobre espiritualidade, a gente vai para o termo então latino. Espiritualidade já traz essa ideia de ter esse contato, a validação com o transcendente. No contexto pentecostal, essa dinâmica é íntima, porque ela trata agora sobre essa adoração que nós temos com o próprio Deus, uma adoração fervorosa, sincera, a busca e a plenitude do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, você vai ver isso. Então, nossa espiritualidade, ela não se limita à emoção, tá? Não é emocionalismo. A espiritualidade é, na realidade, esse caminho que descreve agora um pensamento, a nossa cosmovisão cristã. Pastor Valmir Nascimento tem um texto que fala sobre a cosmovisão pentecostal. Vale a pena você ler, da editora CPAD também. Esse Jesus agora nos ensina, a partir do Novo Testamento, sobre a verdadeira espiritualidade que é movida em adoração. João capítulo 4, versículo 24, você vai ver isso. Isso implica a nossa adoração íntima com o Senhor, o nosso cuidado com o Senhor. Voltando para os dias de Jeremias, que é o que a gente está estudando, a gente percebe que o povo ele mantinha uma religiosidade, mas a espiritualidade era superficial. Era um povo que seguia os ritos religiosos, mas tinha uma espiritualidade superficial na presença de Deus. Viviam a liturgia, mas estavam distante do Senhor, vazios. Tem muita gente que vive a liturgia do culto, vive a liturgia da ministração do louvor, vive a liturgia da ministração da palavra, mas não ora, está vazio, não sente mais a presença de Deus. E isso é um apego à religiosidade, e o Jeremias está denunciando isso e demonstrando, olha, Deus está rejeitando esse tipo de ação. Jeremias 6:20, Isaías capítulo 1, versículos 13 ao 17, o próprio Jeremias trata sobre isso de forma muito eficaz, e aqui nos chama a atenção para esse cuidado que a gente precisa ter também, de não viver uma vida espiritual superficial. Vamos caminhar, né? Pega a tua lição, abra ela na página 24, estou com a minha em mãos, você pode ler a pergunta 3, ou abrir um espaço de 5 minutos aí para um aluno participar. Pergunte a ele sobre esse assunto. E claro, pergunta para ele o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Joga essa pergunta em sala de aula e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical aí da tua igreja. Aproveita e comenta aqui onde é que fica a sua EBD, que cidade, que congregação, quero te conhecer, tá? Segundo subtópico do segundo ponto, trata sobre a vida espiritual e as suas tendências atuais. E as tendências atuais, vamos entender sobre isso aqui. Já no segundo subtópico, você percebe que a espiritualidade cristã, em alguns casos, ela pode ser profundamente afetada por tendências filosóficas atuais.
Na pós-modernidade, onde a gente está inserido, a gente vai encontrar o relativismo, nós vamos encontrar esse relativismo que rejeita padrões sólidos. Você vai encontrar também uma espiritualidade sujeita ao descompromisso, que aceita tendências sobrenaturais que não tem nenhum vínculo com Cristo ou com a própria palavra de Deus. E isso acontece até no meio pentecostal, especialmente no neopentecostalismo, você vai ver muito isso, tá? Onde rejeita alguns ensinamentos sólidos da Escritura. É importante você perceber que esse fenômeno está presente também em nosso tempo, em nosso dia a dia. E o próprio Jesus traz um alerta. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, faça sua leitura junto com os teus alunos. O apóstolo João também diz que a nossa verdadeira adoração é aquela que exalta Cristo. Vamos lá, João 14, 6, olha o que está dizendo a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jeremias 7,30, o Jeremias ele trata agora um alerta contra os cultos pagãos que estavam surgindo naquele momento, que não eram cultos voltados para Yahvé. Quando nós vamos para a palavra, nós olhamos então a necessidade de recorrer a uma obediência sensacional que a Escritura traz para a gente. Nos dias de Jeremias, você vai ver que as pessoas buscavam ritos religiosos, experiências espirituais, mas não abandonavam a idolatria. Jeremias 7,30, você vê essa denúncia. O crente deve rejeitar aquilo que é idólatra, aquilo que é tendência, e observar que a nossa espiritualidade é constante pela Escritura, fundamentada em Jesus, e isso te alerta. Aqui também eu tenho uma pergunta para você participar comigo. Você sente que o cristianismo atual ele está vivendo mais aparência religiosa e ele está distante do Senhor? O que você acha sobre isso aí? Por favor, comenta aqui, porque eu quero saber a tua opinião. Isso é muito legal quando você participa comigo. Terceiro subtópico, gente boa, do segundo ponto, trata sobre a prática da espiritualidade. A prática da espiritualidade, à luz de Jeremias, traz aqui esse alerta contra esse conjunto de ritos, porque as pessoas estavam presas nesse conjunto. Desde a criação, Deus então se revelou de forma muito pessoal. Gênesis 1:3, Gênesis 1:6, Gênesis 1:9. João capítulo 1, versículo 14 diz que Deus era o verbo. E isso é interessante à luz das Escrituras, se revelando na pessoa do próprio Jesus. A leitura bíblica também nos adverte, a partir da leitura de Tiago, que nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Nos dias de Jeremias, você vai ver que tinha muita gente que cumpria os ritos religiosos em suas obras, em suas frequências espirituais, para poder melhorar os seus caminhos. Jeremias 7, do 3 ao 5. Mas estavam distantes do Senhor. Substituíam então o amor ao próximo. Substituiu o cuidado com as pessoas. Essa perspectiva profética também de Jeremias nos lembra agora na atualidade que a espiritualidade cristã ela deve produzir frutos visíveis. Mateus 5,16 você vê esse alerta. Tiago reforça isso, que a verdadeira religião ela é imaculada para com Deus e ela é demonstrada na visitação aos órfãos, às viúvas e àqueles que estão em suas tribulações. Tiago 1,27 você vai encontrar isso aqui. Aqui também eu tenho algumas aplicações muito práticas para poder te passar. Que aplicações são essas? Anote aí. A primeira delas, para uma verdadeira espiritualidade cristã, é a comunhão com Deus. Ler a Bíblia regularmente, você precisa disso. Salmo 119, versículo 5. Segunda aplicação, anota aí. Você precisa viver de modo coerente, agir com integridade, com santidade, evitando a religiosidade apenas de forma formal. Tiago 1,22. Você precisa praticar a justiça social, ajudar aquele que precisa, órfãos, viúvas, estrangeiros. Jeremias 7, do 6 ao 7, você vai encontrar isso. Você deve adorar a Deus em espírito e verdade. João capítulo 4, versículo 24. Você precisa entender que a verdadeira espiritualidade, anota essa também, é testemunhar a Deus com as suas ações. Mateus 5,16. Você precisa também examinar o teu coração. Isso faz parte da tua espiritualidade, buscando o arrependimento contínuo.
Lamentações, capítulo 3, versículo 40. E agora você vai parar e vai abrir a lição na página 24, ler a pergunta de número 4 junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Vamos agora, gente boa, para o terceiro ponto. Se eu estou te ajudando, o teu like é importante aqui para mim também. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre as causas e consequências de uma vida espiritual. Já no terceiro ponto, labareda de fogo de Jesus. Você precisa ler uma passagem bíblica. Pega essa aqui, tá? Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Primeiro subtópico vai trabalhar sobre a triste realidade de uma vida espiritual vazia. Olha o problema aí. No primeiro subtópico, a mensagem de Jeremias denuncia uma triste realidade do seu tempo, de uma vida espiritual totalmente vazia, desprovida da presença de Deus. O profeta declara com firmeza que o Senhor enviou ele para aquela cidade, para que aquela cidade ouvisse então essas palavras. Jeremias capítulo 26, versículo 12, você vai ver isso. Ele denuncia a hipocrisia do povo. E é interessante isso porque lá no Novo Testamento Jesus também fala sobre isso em Mateus 15, 8, onde as pessoas honravam com os lábios, mas o coração estava longe da presença dele. Oséias 6,6, porque a misericórdia quero, não sacrifício, o conhecimento do Senhor, a vida de relacionamento com Deus vale mais do que muitos holocaustos. Um culto que é bonito, que é sensível, que é legal, mas que não tem a presença dele, não vale a pena. Não adianta a gente realizar congressos, casa cheia, se a presença de Deus não estiver lá, não vale a pena. É a presença de Deus que faz a diferença, gente. A realidade que nós vamos encontrar a partir da palavra aqui é observar exatamente que o nosso coração deve estar cheio da presença de Deus. Tem muita gente que vive uma vida hipócrita. Por fora, demonstra, tem aparência, performance, mas por dentro está vazio. Mateus 23, versículo 27, você encontra essa passagem. Então, Jeremias traz uma lição muito clara para a gente, que o nosso culto, a nossa adoração deve ser verdadeira, deve ser íntegra, exaltando a Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Você já viveu momentos de estar vazio espiritualmente? Eu já. Mas o que você fez para sair dessa realidade? Você buscou o Senhor? Eu busquei. Eu queria saber a tua opinião também, tá? Que Deus te abençoe. Através da palavra o Senhor me edificou, me renovou e hoje eu estou aqui para contar isso para você. Vamos caminhar para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre as causas e as consequências agora de uma vida vazia. Vamos entender as causas e consequências de uma vida vazia. Pela leitura de Jeremias, você percebe que o culto segundo o apóstolo Paulo, a partir desse texto que nós estamos lendo, deve ser um culto racional, uma oferta, um sacrifício vivo oferecido a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, você vê se encaixa aqui no texto. O Jeremias volta o seu olhar, e aí eu volto para o Jeremias, no capítulo 7, versículo 13 ao 15, onde você vai ver Jeremias denunciando a religiosidade apenas na questão formal, apenas no sentido de estar na presença de Deus, mas não ouvir a graça de Deus, não ter comunhão com Deus vivo. A consequência disso estava trazendo tragédias assim terríveis para aquele tempo. Jeremias 7,20, você vai ver que isso trouxe o furor da ira de Deus. O próprio Jeremias denuncia isso, chamando o povo agora e lembrando a eles que esse povo estava vazio da presença e as consequências iam chegar, que foram profetizadas por Moisés. Em Deuteronômio 32, do versículos 16 ao 21, você vai ver isso. O povo então sofre por causa dessas consequências. Você percebe que há literalmente a seca trazida naquele momento, a luta naquele processo, a perseguição e o cativeiro. Jesus fala sobre isso lá na frente, quando a gente se afasta da presença de Deus. João 15,6, você encontra isso. Você vai encontrar também Tiago, capítulo 4, versículo 6, dizendo que aquele que é humilde para reconhecer que precisa, Deus então dá graça a ele. Paulo, escrevendo a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, ele diz que é necessário que nós não possamos buscar o fruto do Espírito em nós. Olha como isso é rico. Agora você vai pegar a tua lição, gente boa, e abrir a tua lição na página 24 junto com os teus alunos,
ler a pergunta de número 5 em sala de aula, deixando Deus te usar, ou abrir um espaço de 5 minutinhos para os teus alunos participarem. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre uma mensagem urgente e atual. Já no terceiro subtópico, fechando a lição, Jeremias está trazendo essa mensagem entre o ano de 627 a 586 a.C., onde ele traz assim mensagens trazendo o povo para a presença de Deus antes do cativeiro. À porta do templo, ele traz uma mensagem chamando o povo para melhorar, para estar diante do Senhor. Jeremias 7,3, você vai encontrar isso aqui também. Ele traz uma mensagem tão profunda, chamando o povo que estava negligenciando a verdadeira comunhão com Deus, e demonstrou de forma pessoal a graça do Senhor. Ele fala de forma profunda que o povo estava rejeitando a presença de Deus, e Deus então mostrou a sua ira nesse processo. Em João capítulo 15, versículo 5, o próprio Jesus descreve que é necessário permanecer nele para dar frutos. Então, quando você se afasta de Jesus, você enfrenta esse processo. No contexto atual, é importante a gente observar que existe um fenômeno conhecido como os desigrejados, que não estão mais vivendo essa espiritualidade, como o próprio Jeremias citou. Não estão mais no processo da comunhão, se afastam. O escritor aos Hebreus também reforça isso de forma muito clara, que a gente não pode deixar de cultuar a Deus. Olha lá, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Jeremias chama o povo para o chamado da fidelidade, convoca o povo nesse sermão do templo e convoca o povo para uma verdadeira espiritualidade santa, agradando a Deus. E aí eu finalizo a aula te perguntando, se Jeremias estivesse hoje pregando na porta da igreja, o que é que você diria? Para pensar sobre isso. Espero que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. Tem alguns livros para poder te indicar. Eu sempre gosto de fazer isso aqui. Vou te dar como dica de leitura Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa desse material. Tu é professor de jovens. Lê esse material aí, tá bom? Tu encontra na CPAD. Vou te indicar também o pastor do Elias Torralba. Esse pastor aqui, ó, gente boa. A foto dele aí. Você encontra esse material no site da editora CPAD. Eu comprei o meu lá. Você pode indicar também, indico para você a leitura da Revista Obreiro Aprovado, muito bom esse material. A revista Ensinador Cristão, material de excelência para a tua edificação. Tu encontra todos esses textos no site da editora CPAD. E é claro que eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 4, onde nós vamos trabalhar sobre o vaso do oleiro, a descrição espiritual da nação. Eita, vai ser bênção. Um beijo no teu coração, até a próxima aula, se inscreve no canal e que Deus te abençoe e vamos estar juntos se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson, Instagram, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD, facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.